Aqui, deixar mudo aqui. Gravado sem ou, não ouço mais aqui. Agora vamos aqui iniciar o vídeo ao vivo. Muito bom dia. Daqui a pouco estou recebendo aqui a minha colega Alessandra Filippini para nós falarmos sobre vilões, sobre como nós podemos vencer nossos vilões, né? Esse é um termo que veio dos super-heróis e é algo que me chama a atenção, porque quando a gente fala de traços ou de coisas que a gente não gosta muito na gente, às vezes não é uma coisa agradável, né? Mas quando a gente traz assim para um universo um pouco mais lúdico, né, dos super-heróis, fica mais interessante. Estou colocando aqui a Lê para dentro, que assim vamos conversar. Fica muito mais gostoso conversarmos do que ficar só falando aqui. Vamos ver se a Lê entrou. Boa. Bom dia! Tudo bem, Alê? Tudo bem? Bom dia a todos. Estava fazendo já a introdução do que nós vamos falar hoje, né? Que são os tais dos vilões, né? Que é algo que é interessante a gente dar uma atenção de vez em quando, porque nós temos com certeza muitas qualidades, temos muitas coisas boas, mas precisamos saber o que está tirando a nossa energia, né? O que pode estar atrapalhando a gente chegar onde a gente quiser. Os vilões são uma grande interferência, né? Então a gente tem aí uns 40 minutos para bater um papo sobre isso, Ale. Eu já estou fazendo aqui minhas anotações antes de começar, porque geralmente a gente vai batendo papo e vê vários insights, né, seus e do Nilson, e eu aprendo muito também, mas eu já estou tendo aqui, já estou anotando algumas coisinhas. Bom, já vai anotando. O Nilson não vai participar hoje, infelizmente. Talvez ele mande algumas mensagens aí pelos comentários, que ele não tá em trânsito, não vai conseguir estar no lugar ali para conversar. Mas tudo bem, semana que vem a gente conecta de novo. Ele ia trazer algumas sugestões muito boas, tenho certeza. Aliás, eu estava vendo os stories deles recentemente, não sei se você viu, Ale, sobre as cagadas. Conte as suas cagadas. Acho que essa eu não vi. Nossa, foi muito interessante, porque ele fez uma pergunta, né? Ele falou que ninguém gosta de falar quais são as suas cagadas, né? O que você fez de errado. Não é confortável para a maior parte das pessoas. E ele trouxe de uma forma muito agradável, e algumas pessoas compartilharam. Eu fiquei com vergonha de compartilhar, mas talvez eu compartilhe até o final do dia, vamos ver lá. É que são tantas, né? Quantas besteiras que a gente não fez na vida, né? E vamos continuar fazendo, né? Uhum. Exatamente, exatamente. Acho que foi muito interessante a contribuição dele dos seus erros, né? Como que a gente coloca os nossos erros aí à mostra. Não é confortável para muitas pessoas, né? Não, mas é um grande aprendizado, né? Quando a gente olha para os erros e consegue encará-los, a gente aprende muito e evita que faça de novo, né? Fugir é que não é bom. Tudo bem que às vezes assim expor, né, no Instagram realmente é desconfortável, mas agora a gente vai sentir falta da filosofia dele. Quem que vai falar pague suas próprias cuecas, não seja ele um ventilador? Pois é, a gente devia ter pensado em alguma coisa, Will. Vamos ver se ele coloca um comentário bem pertinente logo assim que a gente publicar essa live aqui no IGTV. Pois é. A hora que você falou dos vilões, e aí você já trouxe aquilo do superpoderes, que a gente já abordou aqui numa outra live, eu gosto muito dessa abordagem que nós fazemos lá no Life Consulting, de falar sobre os vilões, porque é importante, obviamente, saber o que está nos bloqueando muitas vezes, ou que nos sabota, mas que o nosso foco não é esse. Que o nosso foco é nos transformarmos, conseguir extrair a nossa máxima potencialidade, entender as nossas fortalezas e até para usar os nossos superpoderes para que os vilões fiquem tão pequenininhos que se tornem insignificantes. E muitas vezes nós temos, acho que essa característica, né, de ficar ali com pensamentos negativos. É difícil a gente falar coisas boas sobre nós. Falar, puta, eu sou muito bom em tal coisa. Normalmente a gente
realça aquilo que não está bom, aquilo que a gente não sabe fazer, aquilo que a gente sempre quer mais. Tem muita gente exigente, né? Então quer sempre mais. Então eu gosto muito dessa nossa abordagem, que é sempre positiva, é sempre prazerosa, é voltada para as coisas boas, e através da exacerbação dessas potencialidades, a gente acaba automaticamente cuidando dos nossos, aniquilando os nossos sabotadores. Uma boa abertura, Lê, porque o nosso propósito aqui não é só ficar lá vasculhando tudo que você tem de ruim, todas as besteiras que você faz, tudo aquilo que não dá certo. Isso aí daqui a pouco, isso aí acaba consumindo a nossa autoestima, né? Então, primeiro, no nosso trabalho de consultoria, primeiro a gente traz aquilo que você quer sentir, traz aquilo que você é bom e faz você praticar aquilo com mais tempo, coloca um plano de ação bem feito, e depois que tudo estiver rodando, né, todo esse viés positivo estiver rodando, a gente sim vai dar uma espiada lá nas sujeiras, né, as coisas que não funcionam tão bem, que podem estar atrapalhando você a chegar onde você quer chegar. Né? Exatamente. E, bom, de qualquer forma, a gente tem que colocar um olhar nisso, porque é interessante que ontem eu dei um workshop sobre estresse e ansiedade, e uma das coisas que o participante falou é que ele não gosta de olhar para as coisas que trazem estresse e ansiedade. E isso também é um erro, porque se a gente não olha, a gente vai ficar ali fingindo que não existe, mas não consegue combater aquilo que está nos bloqueando, fazendo mal, minando a nossa saúde, a nossa produtividade. E eu entendo que com os nossos sabotadores é a mesma coisa. Também não adianta a gente, né, achar que está no mundo cor-de-rosa, que tudo é lindo e fingir que nós não temos coisas que nos limitam. E a primeira coisa que a gente pode, já indo um pouco para o prático, que a gente pode fazer para descobrir esses sabotadores, porque eu acho que tem alguns que são muito profundos, é difícil às vezes a gente conseguir identificar alguns. Mas para começar do raso, então, é observar os pensamentos. Na live passada, da semana passada, a gente falou sobre o diálogo interno positivo, então como mudar esse diálogo interno, mas a gente não tem controle 100% e é um processo, né? A gente conseguir começar a fazer um diálogo interno positivo é treino, treino, treino e vai aí um período. Então, enquanto você está nesse processo, observar o que passa na sua cabeça, porque ali os seus pensamentos vão dar muita ideia de quais são os seus sabotadores. Aquilo que você fica pensando em looping, aquilo que é negativo, provavelmente tem a ver com seus sabotadores. É um bom começo, Ale. A gente falou bastante nisso na sexta passada, sobre você ficar atento ao seu diálogo interno, né? Então, geralmente surge por aí, porque às vezes nós queremos... Tem dois caminhos, né? Às vezes nós somos muito vulneráveis e colocamos muita atenção naquilo, tudo aquilo que a gente faz de errado, e isso é um grande sabotador, é uma coisa bem pior. E às vezes a gente acha que está tudo perfeito e fecha os olhos, como você disse, né? Não olha para aquilo que pode estar te atrapalhando, né? Então, o primeiro caminho de você olhar para os seus pensamentos é uma boa estratégia. Tem uma analogia que eu gosto, que é do furo do balde. Muitas vezes a nossa energia, nossas habilidades, a nossa abundância está lá, é como a água dentro de um balde. Nós somos o balde. E às vezes tem um furinho pequenininho que fica lá pingando um negocinho todo dia, molhando tudo, fazendo aquela sujeira, fazendo você escorregar, tropeçar, tirando a sua preciosa água. E todo dia você vai lá, enche o balde de água, mas aquele furinho está lá vazando, 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 vazando. E aí chega uma hora que cansa, né, de você ver aquela lamaceira toda, aquela sujeira toda. Então, é muito simples. Você vai lá todo dia e faz um remendo naquele balde, dá uma reparada, faz uma funilaria ali no balde para que ele fique sem aquele furinho. Então, é uma coisa que atrapalha você levar a água lá, as suas qualidades para o mundo, né? Então, poder ficar atento aos seus pensamentos é um bom começo, né? É um bom começo. Para enxergar esses furinhos, acho que tem que ter também o autoconhecimento, né? A gente sempre fala sobre isso. Qualquer assunto que a gente traga aqui, a gente vai cair no autoconhecimento. Porque se a pessoa não está muito atenta, não se conhece, não sabe fazer um autoestudo, aquele furinho vai ficar ali para sempre. E a pessoa não vai enxergar, não vai... Talvez caia na água, tropece na água, escorregue na água e nem isso percebe.
Pois é, se você não está com esse radar, né, com esse radar do autoconhecimento ligado, você vai fazer tudo e achar que tudo é normal, achar que a vida está contra você, né? E acaba sofrendo do mesmo jeito. Total. Uma aluna uma vez falou, isso já faz algum tempo, e eu sempre uso essa analogia, eu gostei muito, que quando ela não ainda trabalhava autoconhecimento, autoestudo, ela não enxergava a casca da banana, então ela caía na casca da banana e depois de novo, né? Acontecia aquele mesmo fato, uma situação parecida, ela ia fazer a mesma coisa, ia dar no mesmo resultado, que não necessariamente era o que ela queria. Depois do autoconhecimento, ela começou a enxergar a casca da banana. Só que daí era daquele jeito assim, putz, a casca da banana, pá, escorreguei, pisei da mesma forma. Mas já tem o conhecimento que a casca da banana tá ali, você vai escorregar. E com o tempo ela percebeu, agora eu já consigo desviar da casca da banana. Então ela tá ali, eu vejo e eu consigo prever que se eu continuar naquele caminho, eu vou escorregar na casca da banana. Então, esse autoestudo, esse autoconhecimento vai levar a gente a trazer à tona enxergar, né, esses sabotadores, esses vilões, aquilo que está impedindo a gente de viver a vida que quer e chegar onde a gente quer. Você gostou da casca da banana? Não é igual o Nilson, mas... Não, mas foi muito O boa. melhor que eu pude. Eu adoro analogias que ilustram, sabe, que trazem, que exemplificam uma coisa, um conceito, uma teoria, um pensamento que às vezes não é fácil de digerir. Casca da banana também não é fácil de digerir, né? Ninguém come casca de banana. Mas a história... Come? Come, dá para fazer farofa. Oxe, nunca pensei em fazer isso. Já vi fazer Cortadinho. aquela carne louca de casca de banana, mas agora de farofa nunca tinha ouvido falar. Mas não é uma coisa super atraente, né? Mas a história é fácil de digerir, é fácil entender, porque todo mundo já viu alguém, quer dizer, não sei se todo mundo já viu alguém escorregar uma casca de banana, mas nos desenhos animados, todos os personagens, uma hora ou outra, escorregam na casca de banana, né? Exatamente. Ó, dá para fazer bolo de casca de banana. Nossa, essa é novidade para mim. Bom, Ale, a gente começou a falar um pouquinho assim, até não de uma forma subjetiva, né, mas de uma forma mais teórica, né? Eu queria trazer de uma forma mais prática, para que quem está assistindo aqui pudesse entender melhor o que a gente está falando. O que significa você vencer os seus vilões? E aí tem uma perspectiva que eu gosto sempre de pensar que não necessariamente os seus vilões são algo negativo. Às vezes não é uma coisa ruim. Tem aquela história, né, que quando existe um pouquinho de pressão, quando você tem alguma coisa que você precisa trabalhar, parece que a gente tem uma motivação extra também para a vida, para dar um movimento. O ser humano, de alguma forma, ao longo da existência, a gente foi quase que matando aí todos os nossos predadores. Então, é quase que fica sem graça, né? E você vê nessas animações de supervilões e tudo mais, o supervilão ele existe para deixar o herói melhor, né? Eu gosto muito dessa metáfora. E o vilão ele entende, ele tem certeza de que ele é a função positiva ele quer azucrinar o herói porque ele quer deixar o herói melhor. Essa é a missão dele. Então, é uma missão positiva. Quem vai falar que não é, né? E para nós, eu acho que chega de alguma forma. Se não tem uma pressão, se não tem alguma coisa que você possa melhorar, não vai funcionar, né? Ontem eu estava conversando com um amigo, um artista, e a gente estava falando sobre ele comentou, né, sobre a gente estava falando sobre escassez, né, sobre um pouquinho da falta de patriotismo do brasileiro, e que o maior inimigo do brasileiro, o predador do brasileiro, são os boletos. Então, o ser humano ele subiu lá na escala né, na pirâmide de... Como é que chama? De Maslow? Não, quando você não tem predadores, né? Esqueci o nome. Na escala evolutiva, Tem um outro elemento. É aquela pirâmide onde você não tem, você mata as pessoas, mas ninguém te mata. Você está lá no alto da pirâmide, né? Esqueci o nome do negócio. Na cadeia... Na cadeia alimentar, exatamente. Alimentar. A gente não tem um predador na cadeia alimentar, né? Então, aí a gente criou, como não tinha mais predadores, nós criamos um outro predador, que são os boletos, né? Tem pessoas que o cara não morre, ele morre do quê? Ele morre sufocado por boletos, né? Então, são os predadores, a própria... essa invenção que nós fizemos para criar desafios, né? Coisas para nos desafiarmos, né? É claro que isso é uma ilustração financeira, cultural aí, mas eu estou pensando
De forma prática, vou dar um exemplo pessoal, tá? Durante muitos anos, quando eu tinha 20 anos de idade, um dos meus maiores vilões era a indecisão. Indecisão era uma coisa que me limitava, me impedia de sentir o que eu queria sentir. Então, eu queria sentir tal coisa, mas o fato de eu ter aquela indecisão forte aqui dentro de mim me impedia de sentir. E aí, durante muitos anos, não foram muitos, mas eu trabalhei em decisão e hoje eu sou uma pessoa super decidida. Hoje é muito fácil, eu decido mais rápido do que muitas pessoas que nunca tiveram problema com indecisão, porque eu treinei vencer a indecisão e acabou virando uma qualidade. Hoje, quando eu vou num restaurante com amigos, eu já estou no carro, já decidi o prato que todo mundo vai comer. É terrível. A Renata fala que é um absurdo isso. Como é que você pode querer decidir pelos outros? Porque ficou tão fácil para mim que fica até interessante decidir pelos outros, né? Então, uma coisa um elemento que você precisa melhorar hoje pode ser uma grande qualidade sua, né? E por que não ter essa grande qualidade extra? Eu gostei muito disso que você trouxe, Will, de que o sabotador, o vilão, ele pode ser, ele pode aumentar, pode melhorar quem nós somos. E a verdade é que nós estamos num processo constante de evolução, né? Quem acha que já está preparado, já nasci pronto, eu sou assim e pronto, desculpe, né? Meus sentimentos por Está você. enganado. Fico triste por isso. Porque nós não estamos prontos, nós estamos numa constante evolução e isso vai ser a vida inteira. Isso eu sempre falo para as pessoas que começam um trabalho de autoconhecimento. O primeiro passo, você está puxando o fio do novelo. E aí você não quer mais parar, porque você percebe que sua vida pode ser cada vez melhor. Então, eu gosto muito dessa abordagem de você pegar algo que, a princípio, pode parecer negativo e, mais uma vez, ao invés de ficar focando naquilo, céus, vida, eu sou assim, isso não dá certo, não. Tipo, o que eu vou fazer com isso? E usar aquilo como algo para te catapultar para o que você quer, para o que você quer viver, para o que você quer sentir. E falando de uma ferramenta prática, então, para a gente começar a ter todas essas percepções, a meditação, que você fala muito sobre isso, né? Sobre essa técnica, a gente trabalha muito isso dentro do The Rose Method. O professor De Rose é um especialista em meditação, e a meditação ajuda muito a esse conhecimento, a essa consciência de quais são as nossas fortalezas, quais são as nossas fraquezas, quais são os nossos sabotadores, aonde a gente quer chegar, como nós podemos usar essas duas forças, que é dos poderes e dos vilões, para chegar onde a gente quer, mas isso a gente só consegue com esse olhar interno. E também vai ajudar nessas tomadas de decisões, por exemplo, né? Para melhorar. Você trouxe você trouxe o autoconhecimento de uma forma muito sedutora, muito interessante de se olhar, né? Muitas vezes a gente não consegue descobrir, como você estava comentando da sua aluna, que ela não conseguia ver a casca da banana. E depois de um tempo ela começou a ver a casca de banana. Acontece que atualmente nós somos estimulados de todos os lados. Todo canto tem estímulos. A gente tem orientação daqui, orientação dali, tem alguém falando para você fazer isso, outra pessoa falando para você fazer aquilo. São muitas orientações, muitas informações, e nós estamos inundados de ordens, informações, o que é certo, o que é errado, isso aqui funciona, isso aqui é para o seu sucesso, isso aqui vai te levar para o fracasso, ou seja, tem muita informação. Vem da família, vem do trabalho, muitas vezes vem de nós, vem lá dos nossos instintos. Só que a gente está tão atordoado de tanta informação que nós recebemos que a gente não sabe por onde começar. Então, eu acho que você trouxe num ponto bem claro. Assim, o primeiro passo para você começar a identificar os seus vilões antes de vencê-los é treinar o autoconhecimento. E o primeiro passo seria a meditação, para você silenciar esse monte de ruídos, né, esse monte de informações irrelevantes que chegam até nós, e conseguir ganhar mais clareza de quem você é, do que você quer, onde você quer chegar. Porque, às vezes, uma coisa que pode parecer um vilão, na verdade, pode ser um superpoder, depende de onde você vai, né? Então, pode ser muito útil, né? Então, esse primeiro passo de entender quem é você, o que você quer, pode fazer toda a diferença. Da mesma forma que algo que é um superpoder, uma fortaleza, pode se tornar um vilão. E também você só vai conseguir identificar isso com esse olhar interno, com esse trabalho de autoconhecimento, com esse silêncio mental. E eu tenho o meu próprio exemplo. Eu sou muito disciplinada.
Só que eu percebi, só depois de um tempo, é que a disciplina, em alguns momentos, ela pode se tornar minha vilã. Porque antes eu era assim, preciso treinar, eu posso ter dormido pouco, eu posso estar doente, não importa, eu preciso treinar, porque é disciplina. Está aqui na minha planilha, eu tenho que deixá-la verdinha. Então eu sempre fui muito assim, né? Tem que fazer, não importa mais nada. Imagina se eu ia conseguir desmarcar ou reagendar um compromisso, isso para mim, nossa, era assim, inconcebível. E às vezes a gente tem que fazer isso, não é por irresponsabilidade ou por preguiça, mas por motivos X. E aí só com o tempo, e ainda não é fácil, ainda não derrotei 100% esse vilão, mas é uma fortaleza minha que pode se tornar um vilão. E a gente só consegue ter essa percepção através do autoconhecimento, é de estar atento a quem você é, como que você age. Hoje em dia eu percebo que eu não sou preguiçosa. Antes eu achava que era preguiça. Então agora eu já sei que eu não sou preguiçosa. Então tá tudo bem, Alessandra, hoje você pode dormir um pouquinho mais. Eu sempre gosto de exemplos pessoais, né? Porque eles trazem uma tangibilização muito humana, né? E fica claro, porque você vive aquilo. Então, você está falando aquilo com propriedade, com experiência, você não está inventando uma história, né? Gostei do exemplo da disciplina. Você é muito disciplinada, mas eventualmente aquilo pode se tornar um vilão, né? De impedir que você, sei lá, fazer com que você exagere, né? Ou te machucar. Então tem que saber quais são os limites, saber definir os limites, evitar que uma qualidade sua se torne um vilão, né? Se torne algo que pode te atrapalhar ou te atrasar aí, né? Exatamente. E ao gente ter conseguido identificar quais são esses vilões, uma das coisas que a gente pode fazer é uma reprogramação. Então, a gente falou da meditação e a gente tem uma outra ferramenta que é a reprogramação, né? A gente tem reprogramação emocional, a gente tem as técnicas de mindfulness que podem ser feitas simplesmente para ter atenção plena naquele momento, mas também como uma forma de reprogramação. Eu gosto muito dessa ferramenta. Quando você consegue identificar, e aí você vai fazendo passo a passo, porque também a gente sabe que não adianta só identificar. Identifiquei, vou dormir e acordar sem aquele vilão. Não, ele não Mágico, vai né? sumir. Seria ótimo. Mas assim como todo super-herói, você vê que é um filme inteiro, um desenho inteiro, ele lutando ali com o vilão, né? Ele também se machuca, ele também é derrotado em algumas disputas, até que finalmente ele consegue exterminar aquele vilão. Então é um processo. E essa reprogramação gradativa eu acho muito efetiva, porque é passo a passo, ela é gradativa. Então você vai fazendo pequenas mudanças no seu mindset, na sua forma de pensar, nas suas crenças, na sua forma de agir, nos seus hábitos, nos seus comportamentos, até que aí sim, depois de um processo, um dia você acorda e ele não está mais lá. Mas não é de uma hora para outra. Gostei do lance que você trouxe da reprogramação emocional, da reprogramação essa gradativa, né, de você estar sempre se reprogramando. O primeiro passo a gente trouxe aqui, para quem chegou agora, né, a gente trouxe o passo de você observar os seus pensamentos, de estar atento desenvolver o seu autoconhecimento, praticar meditação para silenciar o ruído externo, e o próximo passo seria você começar a fazer uma reprogramação emocional regular, né, gradativa, todo dia um pouquinho. Não vai ser como mágica que aquele vilão, que aquela sua nuance da personalidade se dissolve imediatamente. Não vai ser. Você vai ter que ir contando historinhas para você mesmo até você acreditar naquela história que funciona. Porque o cérebro ele é programável, mas ele tem ali alguns gatilhos e algumas proteções também. Então, tem coisas que, se você se falar, o cérebro tipo entra para um ouvido e sai para o outro. Ele entende que aquilo não é verdade. E aí, aquela reprogramação não faz sentido. Por mais que você quisesse que fosse daquela forma, teu cérebro não absorve aquela informação. Então, tem que ser aos poucos. O professor De Rose tem aquela programação para o sucesso, né? Que é eu quero, eu vou, eu estou. Que é gradativo, e ele fala exatamente isso. Tem um pouco de PNL, né? Uma programação neurolinguística, embora a gente não trabalhe com isso, mas
não deixa de ser uma programação do nosso cérebro. É como um computador que a gente tem que reprogramar. Ele está programado para uma forma, a gente tem que reprogramar para outra. Para mim, funciona muito. A reprogramação emocional, tanto que quem me acompanha nos stories vê que vira e mexe eu estou fazendo reprogramação. E sempre que eu percebo que, putz, pode ser que vai dar alguma coisa ali, então eu já vou começar a me reprogramar. Ou, eu percebo que isso daqui está sendo um empecilho, preciso reprogramar isso. E o cérebro começa a aceitar aquilo como uma verdade. E aí até o momento que se torna, através de pensamentos, ações, algo efetivo. A transformação realmente ocorre. Já que você entrou na solução, vamos falar um pouquinho mais sobre essa solução aí. Então, vamos falar de reprogramação emocional. Esse seria o último passo, né? Mas a parte que realmente vai fazer com que você mude aquele traço que não é agradável para você. Você não gosta de ser indeciso, ou você não gosta de, sei lá, de ser excessivamente disciplinado. Tem um dos maiores vilões, um dia eu dei uma palestra num evento para traders, e um dos maiores vilões para quem mexe com, para jogadores de risco, ou para traders, seja de qualquer área, é o vilão do fracasso. Você achar que está toda hora próximo de fracassar, ou seja, aquela frustração de não ter tomado uma decisão melhor. Então você fica frustrado porque você tomou uma decisão ruim. Mas, na verdade, a frustração é um grande vilão para muitas pessoas, né? Ficar frustrado que a coisa não ficou como você queria. É um vilão que muitas pessoas... Mas também pode ser reprogramado. Qualquer vilão pode ser reprogramado. Qualquer um. Tá? Tem uma coisa muito ruim, você dá para dar uma reprogramada. Tem duas soluções que a gente pode abordar. Você comentou da reprogramação do professor De Rosa. Tem uma gravação que eu faço já há muitos anos, que é uma gravação chamada Reprogramação Emocional. Você consegue no Spotify, você consegue no YouTube. É uma gravação que deve ter uns 40 minutos. É uma 37, porque eu faço 37. tanto que eu já sei. Eu sei que é mais ou menos isso. Eu reservo 40 minutos para fazer quando eu preciso. Que até deitar, até me acomodar, lá deu os 40. Então você vai lá durante 37 minutos ficar estimulando criações mentais que vão fazer com que você crie uma melhor versão de você. Então é uma excelente gravação para você fazer uma reprogramação geral de todos os seus sistemas. Eu não sei nem por onde começar, não sei qual que é o meu vilão maior. Então faz a reprogramação emocional porque ela pode te trazer essa visão melhor. Então anota aí, reprogramação emocional do professor De Rose, consegue no YouTube, no Spotify, gratuitamente, muito bom. Pode pedir para a gente também, Sim. Manda direct, a gente manda o link. Sim, exatamente. Agora, um segundo ponto, uma segunda forma de fazer essa reprogramação, que seria uma forma muito mais assertiva, né? Assertiva, a reprogramação é muito boa, tá? Mas uma coisa mais personalizada seria você começar a identificar os seus vilões e começar a fazer reprogramações específicas para esses vilões. Ou seja, você identificou um comportamento que você não quer ter, uma coisa que você não te agrada sentir aquilo, não é bom, não está bom para você sentir, por exemplo, vou dar o exemplo da indecisão. Ou um exemplo bem recente, que eu tenho falado bastante, que é da ansiedade. Você tem um comportamento ansioso que você detesta, você odeia ficar naquela ansiedade, querendo fazer tudo acelerado, corrido, naquela bagunça. Então, você quer reprogramar esse comportamento, essa reação aí da ansiosa em tudo que você tem na vida. Então, a forma de você criar essa programação é você pensar em 3 soluções viáveis para quando você começar a sentir aquela ansiedade, você vai fazer tal coisa. Vou dar um exemplo bem simples. Eu tenho uma tendência à ansiedade muito grande. Então, quando eu sinto que eu comecei ali a pisar na casca da banana da ansiedade, eu paro imediatamente e faço respirações lentas e profundas. Ou eu contemplo algo que está parado, algo que já está lá há muitos anos, uma árvore, o sol, a lua, o céu, as nuvens. Ou seja, eu imediatamente paro de entrar naquele comportamento ansioso, naquele que pode ser um vilão meu, e entro por uma atitude diferenciada, eu trago uma solução que vai me ajudar a reprogramar. Quando eu começar a surgir aquilo, eu faço uma coisa para remediar instantaneamente, né? Tem alguma dica dessa reprogramação, Ale? Não, na verdade, quer dizer, posso até dar, mas o que eu pensei, trazendo exemplos pessoais, e quando você falou que qualquer coisa pode ser reprogramado, até personalidade, porque eu já acho que até já comentei em alguma outra live aqui que eu era uma pessoa extremamente ciumenta, extremamente ciumenta.
E isso era um grande vilão, porque me minava, né? Minava as minhas energias, minava os meus relacionamentos, e eu tinha os ciúmes do meu namorado, do meu marido, dos meus colegas, da minha família, era extremamente possessiva. Aí, se eu visse o Will e o Nilson fazendo live, não tivesse me convidado, nunca mais ia falar com eles. Não, eu tinha, assim, realmente era uma coisa muito ruim, muito forte. E foi através das nossas técnicas, das nossas reprogramações, que eu consegui mudar isso completamente, completamente. Hoje eu não sou uma pessoa ciumenta. E, nossa, é uma mudança de vida, né? Então, realmente a gente consegue mudar qualquer coisa, até uma característica. Muita gente acha que eu sou ansiosa. Isso tem muito, né? As pessoas têm falado muito isso ultimamente. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Não, você está ansiosa, você pode mudar isso. É só querer. E aí o exemplo é o que fazer é um processo respiratórios, essa parte de conhecer o que fazer. Eu não me lembro, na verdade, para esse caso de ciúmes, eu não me lembro passo a passo. Acho que foi uma junção de tudo. Acho que foram as técnicas, a prática, a constância e, acima de tudo, a vontade, a intenção de mudar. Eu gostei do seu exemplo de ciúmes, porque é uma coisa que muitas pessoas têm e às vezes não entendem as origens. Então, um passo importante nessa reprogramação emocional é você entender qual a origem dos ciúmes, qual a origem da ansiedade, qual que é a origem da indecisão, qual que é a origem do seu vilão. Se você entende onde que ele surge, onde ele nasceu, qual a cidade dele, o que ele come, né? Quais são os amigos deles, se você entende todas as origens daquele vilão, fica muito mais fácil você direcionar a reprogramação, né? Então, por exemplo, na ansiedade, uma das origens muito comuns de ansiedade. Por que você está ansioso? Ah, porque eu queria que aquele negócio já acontecesse, não estou numa situação confortável. Então, muitas vezes a gente está numa situação que não é agradável, você quer mudar, mas tem tem um processo enorme. Só que você quer, com uma pílula mágica, sua mente mimada, quer que com uma pílula mágica você saia do ponto A ao ponto B via teletransporte. E não vai acontecer. Você vai ter que... Salto quântico. Eu espero que isso aconteça, eu espero que alguém invente isso rápido, né, que consiga realmente produzir isso, mas não existe ainda. Então, assim, nesse ano, em 2021, que a gente está, não existe teletransporte. Então, assim, querido, você vai ter que fazer uma jornada gigante até chegar lá. Tá? Não tem mágica. Isso para tudo, né? Seja para qualquer coisa. A pessoa ansiosa, e na verdade, muitas vezes a pessoa pensa, putz, vou ali, né, para eu conseguir dominar, acabar com os meus sabotadores, eu preciso de tudo isso, e aí, daí não faz nada. Aí bloqueia. E é pior, porque daí passaram anos e você continuou daquela mesma forma. Sendo que se você tivesse começado um processo para trabalhar sobre aquilo, dentro daquele período, você já tinha tido algum progresso. Exato. Só que você ficou tanto ali querendo, eu queria para agora, então como não ter para agora, não vou fazer, que aí a hora que você olha, você está, depois de anos, no mesmo lugar, ou pior às vezes, né? Sim. Porque, falando em vilões, aquilo com certeza prejudicou a sua vida. Eu respondi hoje na caixinha de perguntas sobre ansiedade. Alguém colocou lá, acho que eu sou muito ansiosa e não consigo ter foco. Na verdade, o foco e a ansiedade é um exemplo. A ansiedade é só um exemplo de vilão, tá? Mas muitas vezes a falta de foco em alguma área da sua vida, você não fez o que tinha que ser feito, acaba te deixando ansioso. Então não é a ansiedade só que vai te deixar sem foco. Você está ansioso e não consegue focar porque você quer fazer logo. Claro, também que acontece. Então é um paradoxo isso. Mas geralmente é porque você não fez o que tinha que ser feito e aí você continua ansioso e aí vira uma bola de neve, né? Então muitas vezes você precisa treinar foco, você precisa estar ali muito focado, muito certo de onde você quer chegar, com muita consciência do que você precisa fazer para que a coisa aconteça. Senão você não vai ter transformação, não vai ter reprogramação. Você vai continuar pisando na casca da banana. Pô, Ale, adorei a casca da banana. Foi muito melhor que a cueca do Nilson. Muito melhor. Muito melhor. Nilson tá perdendo a casca da banana. Não, o Nilson já era, cara, com essa história de cueca dele, acabou. Você precisa comprar suas próprias cuecas. Casca da banana ganhou hoje, cara, ganhou. O mérito não é meu, o mérito da minha aluna, mas realmente foi muito boa, né? Então, eu agradeço aí que foi uma boa analogia, uma boa ilustração.
Essa semana eu fiz um TED, fui host, né, de um TED Circle, e o tema proposto para discussão esse mês do próprio TED, né, eles que falam qual é o tema que o mundo vai falar sobre, era risk-taking. E eles também entregam um material de estudo para que quem vai ser host possa intermediar o bate-papo através daquele conteúdo. E um dos TEDs que foi enviado pelo TED era um cara falava sobre se você não assumir o risco, né, de uma mudança, por exemplo, você projetar o que vai acontecer se você estiver na mesma situação que você está hoje daqui a alguns anos. O que você vai ter perdido? Como é que vai estar a sua vida? Então, é desesperador pensar se você não fizer nada a respeito daquilo. Então, isso é bem interessante também para as pessoas, falando em ansiedade, uma forma de reprogramação é fazer esse exercício, tá? Se nada mudar, como que vai estar? Então, meu relacionamento já está ruim, eu não gosto do meu emprego, eu estou obeso, estou com colesterol alto, minha alimentação é ruim, meu sono é péssimo, eu não vou fazer nada com relação a isso. Como que eu vou estar daqui 1 ano? Daqui 5 anos? Talvez tenha morrido até, né? Por esse estilo de vida todo que eu falei aqui, talvez a pessoa nem esteja mais aqui. Então, esse também é um bom exercício para fazer. É um exercício de visão estratégica, né? De você realmente conseguir fazer melhores escolhas. E tem um livro que só fala sobre isso, chama Compound Interest, juros compostos, né? Não é uma coisa financeira, né? Mas o que você investe em você hoje, as transformações que você investe hoje em qualquer área da sua vida, elas vão te levar para um outro caminho na sua existência, na sua experiência. E às vezes você insiste em ficar lá preguiçoso, sem colocar a mão na massa do que precisa ser colocado, você não quer mexer na sujeira, não, porque isso aqui dá muito trabalho, mexer, reprogramar, muito trabalho. Cara, você vai sofrer durante 2, 3, 5, 10 anos porque você não quer melhorar um traço da sua personalidade. Toma vergonha na cara, deixa de ser preguiçoso e resolve isso logo, poxa, faz uma reprogramação todo dia, faz a meditação todo dia, põe a mão na massa. É muito louco que eu converso com algumas pessoas, próximas inclusive, que têm medo de autoconhecimento. Elas têm medo de mexer nas coisas que não têm controle. É claro, no começo é desconfortável pra caramba, mas depois de um tempo, depois você começa a entender por que eu sou assim, por que eu ajo dessa forma. Você entende a causa e você arruma uma solução que funciona, uau, é libertador, é um alívio imediato, assim, uma satisfação imediata, né? Então, não, e tem um momento até que você quer que essas coisas cheguem até você, porque se você não tiver consciência dessas coisas que são desagradáveis, desconfortáveis, mas se você não tiver consciência, você não muda. E aí continua dando um resultado que você não quer. Pelo menos é a minha experiência. No começo, os feedbacks, aquelas coisas que vinham esses insights de, puxa, eu preciso trabalhar com isso, que preguiça, né? Que energia, às vezes é ruim, às vezes... Mas depois de um tempo, você busca aquilo, você fala, você me dá um feedback, porque você quer saber o que você precisa melhorar, o que você precisa mudar. Começa a ficar interessante, né? Você começa a se energizar com essa mudança positiva. A gente está falando um pouquinho antes de começar a live, né, Lê, sobre modelos mentais. Um modelo mental de estagnação, de você querer ficar lá sempre no seu mundinho, sem grandes perspectivas, ele funciona para muitas pessoas. Mas você tem um modelo onde ele está mais aberto a experimentar, a testar o novo, né? Mais aberto a enxergar por um ponto de vista que você não tinha enxergado ainda. Eu acho que a longo prazo ele é muito mais rico. Você tem muito mais experiência se você se permite enxergar por pontos de vista diferentes, né? Então é uma questão de flexibilizar os modelos mentais. Que às vezes a gente aprendeu e repete aquilo durante tantos anos que quer que num passe de mágica você pare de agir daquela forma. E não vai acontecer. Você vai precisar lapidar, você vai precisar reconstruir, né? Por exemplo, intuição não, ansiedade. Ansiedade é algo que muitas pessoas foram desenvolvendo a vida inteira, desde criança, adolescente, comportamento ansioso, vi um seio familiar onde tinha muita ansiedade. Aí, de repente, como mágico, não quero mais isso. Tá, ok, é um bom começo, mas não vai ser mágica. Você vai precisar reforçar um comportamento não ansioso durante muito tempo.
Eu tenho um exemplo esse é um exemplo pessoal, tá? Minha família é absurdamente ansiosa e eu vivo num seio familiar muito ansioso. Então, eu estou sempre reforçando o condicionamento da ansiedade quando estou com a minha família. Só que eu casei com a minha esposa e ela veio de uma família onde não existe ansiedade. Ela ela representa o oposto da ansiedade. Não é calma. Ela não faz nada com ansiedade. Não, porque você fazer esse negócio, ela não existe, o modelo mental da ansiedade não existe na cabeça dela. E ela faz tudo o que tem que ser feito, ela é disciplinada, ela é focada, mas não existe ansiedade. Então, há 14 anos que eu estou ali aprendendo, reforçando junto com ela, porque eu aprendo junto com ela todos os dias, né? Não ser ansioso. Isso é mágico, né? É muito interessante. Precisa de apoio, precisa de referências também, né? De pessoas que conseguiram vencer aquele seu vilão. Não é assim, pronto, quero vencer meu vilão imediatamente. Não, tá. Quem que já venceu? Com quem que você pode aprender? Quem que pode te inspirar, né? Isso dá um apoio muito grande. E foi interessante você falar desses exemplos que a gente tem, porque é o poder do grupo. Pode ser um pequeno grupo, que é a nossa família, pode ser o grupo dos nossos amigos, pode ser o grupo da nossa sociedade na qual nós vivemos. E alguns desses vilões podem ter vindo desses grupos, dessas crenças que às vezes está lá no fundo, que vieram de quando nós éramos crianças, coisas que nós ouvíamos dos nossos pais, e que hoje, apesar de talvez conscientemente não fazer sentido nenhum para a gente, tá lá. Que é um exemplo que a gente até dá em um dos nossos workshops sobre vilões, que se você foi criado numa família que sempre falou que riqueza é coisa ruim, que você não vai entrar no reino de Deus, por mais que hoje você já cresceu, já aprendeu outras coisas, você está ali olhando as pessoas ganhando dinheiro, você fala, nossa, isso é legal, também quero. Se você tem ainda essa crença que está lá no fundo, ela vai te minar. Então, você não vai conseguir guardar dinheiro, por mais que você faça dinheiro, porque você entende que aquilo é sujo, você entende que você não é merecedor de ir para o reino dos céus se tiver riqueza. Então, o grupo é muito importante também vai influenciar muito nesses nossos vilões. É verdade, te dá um apoio, né? Você consegue ter exemplos, referências e até entender que é possível viver daquela forma, né? Porque às vezes a gente criou condicionamentos onde só é possível ter uma experiência de vida daquela forma. E não é verdade. Existem inúmeras outras formas que você pode experienciar a vida, ela funciona super bem, né? E talvez dá muito mais resultado. Porque daí você escolhe o grupo que você quer, né? Ao invés de, então esse grupo aqui não está funcionando, eles têm coisas que não são o que eu quero, onde eu quero chegar. Então aí você pode falar, bom, essa pessoa, esse grupo tem um comportamento, um condicionamento, um hábito que é o que eu quero. E aí você vai para aquele outro. Então isso é muito bacana, mas também precisa do autoconhecimento, né? Senão você se deixa levar. Sim, verdade, verdade. Ale, a gente está chegando no final, queria ouvir de você uma dica realmente relevante, um caminho que alguém possa dar um início aí para conseguir vencer os seus vilões no seu ponto de vista. Você como consultora, com experiência de ajudar muitas pessoas a fazerem essa transformação, a buscarem o autoconhecimento, o que você recomenda? Qual que é a sua recomendação final aí? Olha, para mim, esse ponto é o mais profundo. Eu mesmo, né, nesse processo de autoconhecimento há tanto tempo, para mim foi a parte mais profunda, assim, porque eu não tinha clareza sobre esses vilões. E a ajuda de alguém, ter alguém para orientar. Então, se alguém quiser se aprofundar nisso, eu e você, Will. Boa. Nos procure. Não, é verdade. Não, é verdade. Você tocou, mas eu vou explicar um pouquinho melhor, no meu ponto de vista, por que isso é importante, né? No processo de autoconhecimento, de transformação, de você evoluir, de você buscar a sua melhor versão, é muito fácil você pegar os elementos positivos e gerar transformação. É muito fácil você ganhar clareza, entender onde você quer chegar, o que você quer sentir, qual o plano de ação, quais as perguntas que você deve fazer, como é que você deve equilibrar os seus pilares da vida. Agora, na parte de você entender aquilo que não é bom para você, você traz clareza. Mas como você está tão imerso naquele paradigma, você não consegue tão rapidamente sair daquele paradigma. Você precisa de alguém com uma corda ali te puxando para tirar daquele poço de lama.
Senão você, cada vez que se mexe, parece que se lamaceia mais ainda. Então, é muito mais rápido, é muito mais fácil você ter alguém olhando de fora. Claro que a gente, com experiência de consultor, de meditação, de 20 anos trabalhando com autoconhecimento, vamos conseguir te ajudar muito mais. Mas qualquer pessoa pode te ajudar. A pessoa, o seu cônjuge, seu melhor amigo, sabe? O padeiro da esquina, ele pode te ajudar se você tiver um jeitinho lá de fazer a pergunta certa. Ele pode te dar uma referência interessante. Claro. Mas, claro, se quiser realmente alguém com muita experiência nesse assunto, eu, a Lê, o Nilson, né? E, na verdade, muitos dos empreendedores que já treinaram, do Método de Rose, que já treinaram com a gente, podem te ajudar. Vai ser um prazer, né, Lê? Sempre, é muito bom. Um primeiro passo, uma dica que eu dou, um primeiro passo, se você quiser começar a fazer isso sozinho, mesmo sem ajuda, comece a praticar meditação. A meditação vai te fazer entender onde está a casca da banana, para você depois não pisar. Depois, não pisar na casca de banana é outra história, né? Mas enxergar a casca de banana já é um grande começo, né? E a meditação, ela traz esse silêncio, essa clareza, e é algo que você já pode começar a treinar todo dia. Daqui, sei lá, daqui uns meses a gente pode fazer uma consultoria junto e vai ser muito mais rico. Com certeza. Muito bom. Abrindo o coração para esse aprendizado com todas as pessoas no dia a dia. Bom, Exatamente. aprendizado é muito bom, né? Eu gosto muito disso. Acho que é um ponto que a Joana trouxe aí muito legal, que é nós aprendermos diariamente. Isso também esgarça, né, a nossa visão. E estarmos sempre aprendendo vai fazer com que a gente tenha conhecimento. Mas também aprender é diferente o conhecimento é diferente do aprendizado, né? Então, saber aí aplicar. Porque senão cai no que o Will falou de muita informação e aí você acaba ficando atolado lá na lama porque você não sabe o que fazer com isso. Então, saber aonde colher essas informações. Um dos modelos mentais é de aprendizado. Eu gosto de aprender com todas as pessoas o tempo inteiro, mas saber filtrar o que você deve aprender, o que você deve aprender, deveria vir antes do aprender, né? Senão, que nós colocar a gente na escola, tá, aprende aí ciência, história e geografia. Caramba, mas eu não quero saber nada disso. Já empurraram você, ou seja, já acabaram com o seu filtro logo que você, nos primeiros anos de vida. Então, melhorar esse filtro para antes do aprendizado pode ser algo bem interessante. Ale, eu vou precisar finalizar, que hoje eu tenho uma viagem daqui a alguns instantes, então já estou me preparando para sair aqui. Foi muito bom estar aqui com você. O Nilson fez falta, mas você realmente supriu 100% do que a gente estava hoje, tá? Então, muito bom. Trouxe a casca da banana, nossa, já cumpriu o papel. Tá fantástico, eu adorei. Um excelente dia para você, um bom dia para todos. E até sexta-feira. Sexta-feira teremos mais trocas com eu, a Alessandra e o Nilson para a gente fazer algumas trocas interessantes e compartilhar o nosso conhecimento com vocês. Sempre bom. Muito obrigado e obrigado a todos que estavam aqui. E sexta-feira tem mais. Até mais, bom dia. Beijo.